Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Priscila. Lu. Nossa, Lu, quanto tempo! Léo. E aí, pessoal? Boa noite, todo mundo. Oi, Aline. Tô esperando o pessoal irem chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca pra mim um joinha aí se vocês estão. Aperta o coraçãozinho pra dizer pra mim que vocês estão me ouvindo. Boa noite, Su. Boa noite, Stephanie. Nossa, Lu, muito tempo, que saudade de você. Tá todo mundo me ouvindo, né? Gente, a gente vai falar hoje sobre um tema maravilhoso, né? E eu tô muito feliz pelo Dr. Marcelo Brito ter aceitado o meu convite para a gente poder trazer aqui mais conhecimento para vocês, né, profissionais da área de extensão de cílios. A gente sabe que tem um monte de coisas que a gente morre de dúvidas, a gente não tem certeza do que falam, né? E a gente vai aproveitar esse momento para poder trazer muita coisa de conhecimento para a gente. Eu já montei um script, né, para eu poder seguir um roteiro aqui com o Dr. Marcelo Brito. E também eu coloquei uma caixinha de pergunta para vocês, então eu vou aproveitar esse espaço para o doutor Marcelo ele responder as perguntas de vocês, se der tempo, né, gente? E na medida que vocês forem tendo dúvidas e quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem colocar aqui na caixinha de perguntas, que aí eu vou falando diretamente com eles. E aí, lembrando que eu peço muito a participação de todas vocês, porque a participação de vocês é muito importante para mim, para ele, para a gente poder conduzir as coisas. Apertem os coraçõezinhos, que todas as vezes que vocês apertam o coraçãozinho, que vocês estão entendendo alguma coisa, o Instagram manda a nossa live para outras pessoas e vão chegando outras pessoas aqui. E eu quero fazer um pedido para vocês antes de chamar aqui o Dr. Marcelo. Manda essa live aqui no aviãozinho para pelo menos 3 pessoas que vocês sabem que vão aproveitar esse conteúdo. Manda aqui para 3 amigas, 3 extensionistas, 3 profissionais da área de extensão de cílios que vocês sabem que vão aproveitar esse conteúdo aqui agora. E eu vou aproveitar e já ir chamando ele para vir falar com a gente, tá bom? Então espero que tenha uma ótima live para todo mundo. Peguem os cadernos, anotem e vamos juntas dar seguimento aqui. Já tô colocando ele. Oi, Débora. Deu cenar para todo mundo. Olá, Karina. Olá! Boa noite, Oi, doutor Marcelo. tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem, Karina. Ai, que bom, também estou te ouvindo bem. Primeiramente, eu queria te agradecer. Eu estava antes falando aqui com as meninas, né? Falando de como eu estava feliz por você ter vindo aqui para poder sanar dúvidas para gente. Não só a gente profissional da área de extensão de cílios, mas também as nossas clientes, né? As mulheres que fazem extensão de cílios têm um monte de dúvidas. E aí, eu já mandei para você um roteiro com várias Olha, perguntas para a gente, né, dar uma linha de raciocínio para nossa conversa. Mas eu quero te deixar muito à vontade, né? Porque esse espaço aqui é para você trazer, né, todo o seu conhecimento e ajudar as meninas a terem mais conhecimento e confiança na hora de falar com as clientes, que esse é o nosso maior objetivo com a nossa live. E obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite aqui. obrigado, Karina. Eu fico muito satisfeito de poder trazer para vocês algumas informações. O que eu puder ser útil, vou ficar muito feliz. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Então, eu tô cheia de perguntas, né? E a gente não Então, tem muito tempo, então eu já vou começar dar início aqui às perguntas. Uma das coisas que eu fiz curso de cílios há muito tempo, né? Há 7 anos atrás, eu fui lá para os Estados Unidos e fiz o meu curso na Nova Leste. E aí, quando eu comecei, as pessoas não sabiam muito. E o fato de eu ter muita informação sobre
a saúde ocular, isso me ajudou muito a criar notoriedade para o meu nome, para minha marca, enfim. Mas eu quero muito saber, e sempre foi meu sonho, saber qual é a opinião de um oftalmologista em relação à extensão de cílios no geral. Qual é a sua percepção? Como que você enxerga a extensão de cílios? E nós temos que primeiro, Karina, a gente entender para que os cílios estão no rosto, né? Além logicamente, a função estética, que sempre vai nos chamar a atenção, os cílios bonitos, bem feitos, né? Nossos cílios estão nos nossos olhos com a função de um filtro, como nós temos um filtro no ar-condicionado. Então, você ter cílios compridos, cílios densos, isso você melhora a função dos cílios, né? Algumas pessoas naturalmente têm cílios bastante fartos, bastante compridos, mas infelizmente isso não é a realidade de grande parte das pessoas, né? Então, quando alguns anos atrás comecei a reparar, né, a existência da extensão de cílios, hoje eu até digo que eu até estranho quando aparece alguma paciente sem extensão no consultório, eu comecei a comentar com as pacientes, eu sempre disse isso, olha, bacana você ter feito isso, porque esses cílios mais compridos estão melhorando a função natural dos seus cílios, né? Então, eu particularmente, eu chego até a recomendar alguns pacientes que têm cílios menores e que façam extensão, porque isso está melhorando a função natural dos seus cílios, né? Então, contraindicação para fazer os cílios, logicamente que existem algumas, mas há muito mais indicações do que contraindicações. Nossa, que notícia boa isso, viu? Isso é muito bom ouvir isso de um profissional, né? E ter esse respaldo para a gente poder seguir no nosso trabalho, porque muita gente tem medo. Eu já treinei, né? Já dei curso para muita gente, e as alunas chegam em um certo tempo da carreira que começa a achar que o cílio realmente causa dano ao olho da cliente, porque qual é a minha sensação? Como existem muitos profissionais que fazem de forma inadequada, a cliente, ela acabou de fazer o procedimento, ela ouve muitas informações negativas, né, das pessoas que tiveram experiências negativas. E isso acaba impactando aquela pessoa, né? Por mais que ela tenha confiado na gente, na profissional que sabe fazer da forma correta, ela fica insegura, né? Mas eu fiquei muito feliz, que bom. Eu acho que qualquer profissão, na verdade, né, Karina? Vou dar um exemplo diretamente da minha área, né, que são as lentes de contato, né? Muitas pessoas chegam na clínica achando, a lente de contato causa problema, né? Lente de contato não causa problema, o que causa problema é o usuário. Da mesma maneira como a extensão de cílios, né? Logicamente vão ter bons profissionais, maus profissionais, clientes bem escolhidos, clientes mal escolhidos, algum acidente na técnica, uma técnica realmente mal feita. Tudo isso vai dar resultados melhores ou piores, logicamente. Mas a gente sabe que a notícia que corre é sempre uma notícia ruim, né? Você atender 99 pessoas bem, essa notícia vai ser muito menos espalhada do que apenas um que você atenda mal, né? Então, muitas vezes pode até parecer que haja muitas pessoas que reclamam, mas na verdade não é, né? Eu digo para ti que na nossa experiência, nossa clínica, que é uma clínica de médio porte aqui na nossa cidade, a gente faz mais de, sei lá, quase 200 atendimentos oftalmológicos por dia na clínica, né, como um todo. Nos últimos trocentos anos aí, acho que nós tivemos 3 ou 4 casos de complicações por extensão de cílios. Eu sei que só aqui na cidade são milhares de mulheres usando, né? Então, a quantidade de complicação é muito pequena. Que bom. Mais um conforto para a gente, né? Para a gente profissional. E também existe, né, falando também dessa questão do cílio, existe, dos olhos, né, tem um mito de que as extensões danificam os cílios, né? E a gente sabe, né, a gente que fez a formação adequada, que sabe fazer o isolamento correto e tem a preocupação de formar pessoas também com essa preocupação, a gente sabe que o nosso cílio nasce, cresce, morre e que a gente, né, esse ciclo, ele vai existir ad eterno. Sim. Mas na sua visão, a extensão de cílios, ela danifica o cílio? A extensão, ela pode danificar o cílio, né? Eu sei que não interfere nos olhos, mas enfim. Você tá querendo me perguntar se isso vai fazer com que os cílios fiquem naturais, fiquem mais fracos, menores ou menor quantidade. Isso. Volto sempre na mesma resposta, Karina.
se bem feito, não. Né? Nossos cílios têm um ciclo que, mais ou menos a cada 3, 4 meses, nós trocamos todos os cílios. Né? Eu já vi algumas pessoas, algumas mulheres, né? Principalmente, se queixarem de que eu fiquei sem os meus cílios, que eu fazia extensão, e agora eu tenho menos cílios. Eu falei assim, olha, pega uma foto antiga tua, antes de botar os cílios, e ver quantos cílios você tinha. A pessoa ela perde até a noção de quantos cílios ela tinha antes, como era o aspecto. Né? Como uma mulher coloca uma prótese, por exemplo, ela não fica lembrando como que era a situação dela antes da prótese. Ela se reconhece a partir daquele momento. Né? Ela se olhou no espelho com os cílios, e ela é daquele jeito agora. Ela remove os cílios, ela acha que não era daquele jeito antes. Então, não há isso, até porque, na verdade, a velocidade de troca dos nossos cílios é muito grande. Né? Existem algumas contraindicações de aplicação, acho que a gente vai falar mais para frente, você mandou o roteiro, a gente tem uma pergunta ali que é uma contraindicação, que daí realmente pode danificar os cílios, mas em cílios saudáveis, em pálpebras saudáveis, uma aplicação bem feita, higiênica, não vai ter problema para a formação dos cílios, nenhuma. Que bom, que bom. E o que você falou faz muito sentido, porque a cliente ela tá com aquela experiência, né, da imagem dela, da autoimagem, que fica de uma maneira. E quando ela começa a fazer o processo de renovação, que os cílios, né, ficam mais vazios, ela começa a achar, junto com essas informações negativas que ela ouve, ela começa a ver os cílios dela, né, se renovando e ela não sabia dessa informação, ela começa a achar que o cílio começou a diminuir. Né? Eu vou até te fazer uma pergunta que não está no meu script, mas eu quero tirar muito uma dúvida em relação a uma coisa específica. Porque eu sempre... os nossos olhos, né? Quando você vê um bebezinho, você vê que os cílios do bebê é gigante, né? E na verdade, a minha sensação e o que eu estudei, né, lá fora, era que, na verdade, o tamanho do cílio, ele tem um tamanho pré-definido. E o tamanho dos olhos, na verdade, quando a criança, né, é pequenininha, os olhos, eles ainda são pequenos, eles ainda vão aumentar alguns milímetros de tamanho. Então, por isso que existe essa sensação dos cílios serem grandes demais. E aí, a mulher, quando ela fica mais velha, ela começa, na verdade, a perder os cílios naturais, não só por conta da questão hormonal, mas também pelo uso indiscriminado de rímel, rímel à prova d'água que deixam os cílios grudados o dia inteiro. E aí ela começa a achar, né, que os cílios dela estão indo embora, mas a sensação que ela quer buscar aquela jovialidade dela, porque quando ela era mais nova, na verdade, ela tinha um olho menor, né? Eu sempre tive essa sensação. Isso faz sentido? Isso. É uma questão de proporção apenas, exatamente isso. Porque é tão pequeno, né? É só uma questão de proporção, né? Você tem um pé 34 e um chinelo 42. O chinelo fica grande. Né? O pé cresce para 42, o chinelo ainda é 42, serve, né? Então, assim, é tudo uma questão de proporção. Sim, eu sempre tive essa sensação. Eu sempre falei isso com as minhas alunas, mas eu queria tirar essa prova, né? Que bom que você está me tirando essa... É isso mesmo. Que bom. E aí a pergunta número 3 é: muitas vezes durante o procedimento pode acontecer com que a gente cause uma irritação, né, na esclera por conta do vapor do adesivo ou por conta do protetor dos cílios inferiores entrarem nos olhos, eles ficarem ali durante 2 horas. E dentro desse gel pad, né, que é esse protetor que a gente utiliza, tem vários componentes químicos que irritam, né? E aí eu queria saber essa vermelhidão que dura 3 dias, a gente sabe que resolve, mas as clientes entram em pânico. Elas acham que estão tendo uma crise alérgica, e eu queria saber qual é a sua opinião e como que a gente deve agir nesses casos. Preciso só corrigir uma informação, né? O que fica vermelho é a conjuntiva, né? Sim. A parte branca do olho é a esclera. Sobre a esclera, nós temos uma camada bem fininha e transparente, que é a conjuntiva, né? Quando temos uma conjuntivite, é essa camada que inflama, né? Qualquer produto químico, qualquer substância, um corpo estranho que entre em contato com a sua conjuntiva, vai haver uma reação inflamatória. Então, pode ser por um toque, pode ser pelo vapor, pode ser, enfim, componentes químicos no ar. Você pode ter uma reação química local ou generalizada, né? Eu acho que a primeira coisa a se fazer é lavar,
né? Você tem que lavar com o que você tiver disponível ali, de preferência água filtrada, melhor até do que próprio soro, para que você possa fazer essa limpeza, e aplicar compressas geladas, né? Isso, se possível, às vezes fazer ali mesmo, você já vai dar um conforto para a tua cliente, porque possivelmente só fazendo isso aí, essa vermelhidão ela vai sumir ou quase toda sumir. Uhum. Prescrição, né, logicamente, não pode ser feita por profissional não médico, mas o uso de colírios lubrificantes é de venda livre, né? Então, você sugerir um lubrificante também você não está fazendo nada de errado, né? Tem vários lubrificantes que podem ser usados numa situação como essa, em que, em geral, vão ajudar bastante também no desconforto. Acho que não convém dizer nomes comerciais aqui, mas aqueles colírios azuis não são lubrificantes, tá? O pessoal adora pingar o colíriozinho azul. Não são Uhum. lubrificantes, são adstringentes, e eles podem, inclusive, causar dependência no uso. Então, evitem esses colírios azuis. Aí tem que usar lubrificantes. Então, a sugestão é lavar na hora, né? Compressas geladas, pode ser com uma toalhinha, enfim, qualquer coisa que você aplique, frio local. O que o frio vai fazer? O frio vai fazer vasoconstrição. Os vasos sanguíneos que estão ali, que dilataram, que deixam aquela vermelhidão, você aplica o frio, o vaso contrai. Uhum. Se você já retirou dali com a limpeza o que estava provocando a irritação, você normalmente vai resolver ali rapidamente essa irritação. Sugere um lubrificante que você conheça, que você tenha certeza que seja um lubrificante, e vai passar, né? A maioria desses casos, a cliente vai chegar em casa e já colhe branquinho. Que bom, que bom. Tem casos que prolongam um pouquinho, né? Que as clientes ficam enlouquecidas, né? Mas a gente sabe que nesse momento a gente tem que ter bastante informação para a gente poder passar serenidade e confiança para a cliente, né? Por isso que é importante ter uma formação certa. Um cuidado, né, Karina, é ter certeza que você não possa ter causado nenhuma lesão de córnea, porque daí pode ser uma coisa um Uhum, pouco séria, aí a paciente ela pode ter dor, de fato, e nesses uhum, casos aí eu acredito que o mais conveniente é você parar, olhar para a cliente e falar assim, olha, procura seu oftalmo. No juramento médico, eu acho que isso poderia ser usado para quase todas as profissões. O juramento tradicional da medicina, que a gente chama de juramento de Hipócrates, ele tem como primeira frase, que é assim, primum non nocere, primeiramente não cause o mal. Então, não tente fazer o que você não sabe. Só uhum. faça o que absolutamente tem certeza do que você está fazendo, né? Então, numa situação emergencial, você vê que a tua cliente está muito incomodada, caminhe ela para um oftalmologista de sua confiança. Eu até acredito que a maioria de vocês deveria ter um oftalmo de referência para vocês enviarem, né? Muito possivelmente, muitas de vocês têm clientes oftalmologistas, né? Então, nada demais vocês terem ali uma linha direta com alguém que possa socorrer vocês numa situação mais séria, com uma paciente mais ansiosa, que vocês acham que precisa de uma atenção. Exatamente, que bom. É isso aí. Quando eu comecei a fazer extensão de cílios lá atrás, eu cheguei a fazer extensão de cílios em uma oftalmologista, ela também dizia que tudo bem, mas ela acabou saindo de perto da gente e a gente não conseguiu manter esse relacionamento. É uma Que pena bom. você não ser daqui do Rio, né? Você é do Paraná, né? Mas eu vou muito aí para ver o Flamengo. Eu só estou esperando o Maracanã reabrir, viu? Ah, que bom, que bom. E aí tem uma outra pergunta que a gente também tem muita dúvida, né? Porque a indicação é, para algumas marcas, quando a cliente tem blefarite, que a gente não pode fazer extensão de cílios mais naquela cliente, porque pode agravar a situação clínica dela. Em outros, você pode usar e, de uma certa maneira, isso pode prejudicar na durabilidade da extensão de cílios por conta da oleosidade, né? Por ter que limpar muito, mas não é contraindicado. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Blefarite e extensão de cílios. Tá. Eu acredito que, na maioria dos casos, a blefarite tem que ser tratada antes. A blefarite bem tratada, ela pode se tornar completamente assintomática, né? Uhum, Fazer extensão no olho com blefarite, aí, de fato, você pode agravar a blefarite, sim. Principalmente se essa blefarite tiver infecciosa, né? Se houver qualquer infecção junto. Inclusive, num agravamento
de uma blefarite, a cliente ela vai querer atirar para algum lado, né? E possivelmente a corda pode arrebentar para o lado de vocês. E eu, particularmente, nos casos de blefarite, eu recomendaria que se tratasse a blefarite primeiro. Olha, eu vou te dizer, Karina, que pelo menos 90% das blefarites, um tratamento feito adequadamente, em menos de 2 semanas, está muito bem resolvido. Eu sei que aqui no Sul a gente tem uma quantidade de blefarites muito maior do que tem nos estados mais ao norte, né? Por questões climáticas e étnicas. E aqui, enfim, a gente trata blefarite o ano inteiro. Uma blefarite bem tratada, em geral, é muito bem resolvida em poucos dias. Ah, que bom. Que bom, porque a gente também tem uma questão, né? A questão da vaidade, que muita gente, elas não se importam. Eu tenho clientes que têm alergia, que querem tomar remédio para o procedimento alérgico e fazer as extensões. Que tem blefarite e não quer parar. Você sabe como é que são as mulheres, né? Olha, Então, eu entendo. A gente, na medicina, a gente tem que tomar algumas decisões. Às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões mais duras, né? Eu entendo que muitas vezes é melhor você rejeitar um cliente do que depois você ter um problema para resolver, né? Eu, particularmente, eu não aplicaria os cílios no paciente com blefarite. Quando eu comentei contigo lá atrás sobre contraindicações, eu lembrava que tinha essa pergunta, e essa é uma contraindicação. Eu não faria. Ah, que bom ter esse respaldo seu. E também tem uma outra questão que falam a respeito do glaucoma e a extensão de cílios. No meu entendimento, a gente tem a questão, né, eu não lembro agora, também a gente não pode falar dos componentes, mas existe aquele remédio que a gente sabe que passa nos olhos e que o cílio cresce, né? Que inclusive ele é usado de forma comercial para poder estimular realmente o crescimento dos cílios, né? Então, esse remédio eu sei que ele é para glaucoma. Agora eu quero saber qual é a sua visão sobre extensão de cílios e glaucoma. Realmente não pode ser feito? Pode? Qual é a sua visão? Olha, bem recente, até uma amiga fez essa pergunta e, com toda franqueza, eu não achei nenhum mérito nessa questão, não tem nenhuma lógica em si, né? A medicação que faz crescer os cílios é a bimatoprosta, que é usada em vários colírios, é usada numa medicação própria para crescimento dos cílios. Tem alguns outros produtos semelhantes à bimatoprosta que fazem isso também. Não tem, com toda franqueza, não tem nenhuma lógica nisso, porque você está fazendo a extensão de cílios nas pálpebras, né? O glaucoma está lá na retina, lá no nervo óptico. O tratamento do glaucoma é feito com a base de colírios, algumas vezes com cirurgia, e não vai mudar nada na aplicação, na extensão, com toda a franqueza. Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes. Tentei achar alguma lógica nisso aí. Com toda a franqueza, zero lógica. Não é contraindicação. Não sei onde começou isso aí. Parece tipo uma lenda urbana, sabe? Não sei qual que é a origem disso aí. Mas eu acredito que é o seguinte, para a gente, se a gente faz extensão de cílios em alguém que usa esse remédio para crescer os cílios, esse produto, a nossa extensão ela não tem consistência, porque os cílios crescem muito, né? E fica complexo de manter o processo de fazer as extensões e as manutenções para quem utiliza esse soro de crescimento. Esse soro de crescimento, na verdade, esse aí, né? Com esse componente. A contraindicação ela pode ser técnica da extensionista, mas não uma Exatamente. lógica. Tá? Em relação à técnica, Karina, não tem como julgar, porque eu não sei o quanto isso dificultaria. Mas do ponto de vista oftalmológico, não tem sentido. Não tem mas a sensação que essa lenda nasceu disso, sabe? Olha, Karina, são colírios assim, usados por uma parcela muito pequena da população. Não são todos os pacientes que tratam de glaucoma que usam esse tipo de colírio, inclusive. Isso é uma parcela dos pacientes que tratam de glaucoma. Enfim, se você fizer uma breve pesquisa aí no Google, usando a palavra bimatoprosta e eyelashes, que vocês conhecem, vocês vão ver bastante imagens de como ficam esses olhos. Então, quem nunca viu um olho que está usando bimatoprosta, vai saber identificar só fazendo uma pequena pesquisa no Google.
Se isso é uma contraindicação técnica, aí, francamente, eu não sei te responder. Uhum. Mas oftalmológica não é. Eu acredito que nasceu desse. Porque é mais fácil, né? Ah, vou evitar todas as pessoas que têm glaucoma, né? É mais fácil dizer isso, né? Porque assim, você sabe que dentro desse negócio de extensão de cílios, existem muitas informações, porque é uma profissão que a gente exige que a gente tenha conhecimentos bem complexos, né? Que não é qualquer área que a gente tenha que ter esse tipo de conhecimento. Então, as pessoas, às vezes, falam realmente, passam informações e propagam informações de forma errada mesmo. E aí, eu quero saber qual é a sua visão em relação aos casos de alergia ao cianoacrilato. Qual é a sua recomendação? Porque quando uma cliente ela entra em processo alérgico, é um desespero para a gente que está ali, né? A gente coloca em prova todo o nosso conhecimento, né? O que a gente faz. Então, geralmente a gente faz a remoção de forma mecânica para poder não causar mais trauma para aquela cliente que está com os olhos inchados, irritados, né? Com bastante edema. Qual a melhor forma da gente reagir a esse tipo de situação, na sua visão? Bem, a reação alérgica, ela tende a ser pior, inclusive, numa segunda vez, né? Então, se vocês tiveram uma paciente que teve uma alergia ao cianoacrilato, dificilmente essa pessoa, ela, na segunda aplicação, ela vai ficar melhor, provavelmente ela vai ficar ainda pior, né? Então, se houve essa alergia ao cianoacrilato, numa extensão, se houver a possibilidade de usar um outro produto que funcione como cola, numa segunda aplicação, é preferível, porque senão realmente a reação seguinte pode ser ainda pior. No momento da reação, se vocês perceberam que houve reação, essa paciente ela precisa tomar um antialérgico, né? Eu até sugiro que vocês tenham, né, disponível nas clínicas de vocês algum antialérgico que possa ser usado. Logicamente, pergunte à cliente antes se ela sabe se tem alergia ao antialérgico. Pode acontecer, pode você ter alergia ao antialérgico, que vocês tenham ali para a pessoa tomar, porque quanto mais rápido ela tomar, mais rápido o efeito vai acontecer, né? Aplicar compressas frias também funciona muito bem para alergia, né? Uhum. Logicamente tem que remover qualquer resquício que tenha o cianoacrilato ali. Mas eu reafirmo, eu não reaplicaria o cianoacrilato em um paciente que já teve. Uhum. Sim. A Jana está falando aqui que a pessoa, se ela for alérgica à unha postiça, com certeza ela terá alergia aos cílios. Não é uma regra, né? Quando a gente está falando, porque na verdade o cianoacrilato que está ali na unha é diferente do que está ali nos olhos, né? Por isso que é importante demais a gente fazer um processo de anamnese durante o início do procedimento para a gente saber se aquela pessoa é apta ou não, né? Para receber a extensão de cílios. E até alguns anos atrás, Karina, vou te dizer até uns 15 anos atrás, cianoacrilato, também conhecido como super bonder, era usado em cirurgia oftalmológica. Hoje em dia nós temos colas próprias, né? A gente chama de colas próprias. Mas até uns 15 anos atrás era usado super bonder, né? Vou usar agora o termo mesmo, era usado o cianoacrilato dentro de cirurgias oftalmológicas. Tá? Então, em geral, caiu o cianoacrilato dentro do olho. Pode irritar, pode ficar ali, machucar um pouquinho, mas em geral isso não é grave para o olho que cai o cianoacrilato ali dentro. O cianoacrilato ele é bactericida e bacterostático. Então, dificilmente ele infecta, inclusive. Nossa, que boa notícia também pra gente, né? Porque quando eu aprendi, sempre soube, né, que existia o band-aid líquido nos Estados Unidos, né? Eles fecham feridas com o cianoacrilato, né? É isso mesmo. E a gente quando tá começando, as meninas quando estão começando a fazer cílios, elas entram em pânico, cai uma gotinha, mas é aquilo, né? Se a pessoa ela já tem uma predisposição para poder ter uma reação alérgica ao cianoacrilato, não tem o que fazer, né? E é aquilo, a pessoa teve uma vez, ela vai ter para sempre, né? A gente pode até tentar trocar o adesivo, mas ela vai ter a cianoacrilato, ela vai ter para sempre, né? É isso mesmo. Infelizmente. Eu tenho algumas perguntas para você, mas eu quero fazer antes de seguir para as perguntas, e também tem um monte de pergunta aqui das meninas, né? Meninas, vocês estão gostando da live? Eu tô amando. Bota aí o coraçãozinho para poder sinalizar que vocês estão gostando muito, porque eu tô amando a live. Uma das coisas que eu estou muito preocupada, Marcelo,
é em relação ao Covid. Porque, assim, grande parte das nossas clientes estão com medo ainda de fazer, de retomar para a nossa marca para fazer os cílios, porque outras não estão com medo nenhum, mas outras estão em pânico. Porque os olhos são, né, a abertura, né, dizem que é a abertura, tem tanta informação, né, pega Covid no ar, pega no não sei aonde. Qual é a sua visão em relação ao nosso serviço, especificamente de estar ali, direto contato com os olhos da cliente, em relação ao Covid? Vocês têm que se proteger também, né? Entre cada piscada, nós emitimos gotículas para o ar, né? Conjuntivite viral, lembrando que o Covid é um vírus, né, o coronavírus, a conjuntivite viral, ela é transmitida através do piscar, né? Você está próximo de uma pessoa com conjuntivite viral, você pode pegar. Então, da mesma forma que vocês têm que oferecer proteção aos clientes de vocês, vocês têm que lembrar de se protegerem também, né? E eu entendo que vocês têm que ter um óculos de proteção, de preferência aquela Face shields. face shield, para que vocês se protejam, porque não é impossível essa contaminação por microgotículas do piscar, né? E, logicamente, tem que estar com a máscara, vocês vão estar extremamente próximos, né? Uhum. Mas você acha que isso tudo bem, você já explicou que a gente pode passar, mas você acha que isso pode afetar o medo das pessoas? As pessoas estão com medo, por exemplo. Aqui aí no Sul, as pessoas já voltaram um pouco ao normal, né? As pessoas estão com medo de ir no oftalmologista? Como é que tá para vocês aí? Então, na verdade, assim, as pessoas estão com medo, né? Existem, enfim, existem várias análises que a gente pode fazer a respeito da pandemia, né? Desde sanitária até ideológica, política, enfim, né? Existem várias maneiras de a gente analisar isso aí. Mas, em geral, a maioria das pessoas estão com medo, né? Algumas pessoas se arriscam mais. Lógico que sempre vai existir aquela parcela da população um pouco inconsequente ou que se arrisca um pouco mais. É um vírus, de fato, perigoso. Afetou até agora números grandes, porém, uma parcela bastante pequena da população. E essa pandemia ela tende a durar muito tempo, mantidas as políticas atuais. Então, na verdade, de alguma maneira, as profissões vão ter que se reinventar a respeito disso aí, né? Uhum. Porque, enfim, com o passar do tempo, existe uma tendência natural que o medo das pessoas diminua, que as pessoas aprendam a conviver com isso, né? Essa Se acostumam. não é a primeira pandemia da história, né? Uhum. E já tivemos, inclusive, muitas piores do que essa, né? Mas, como um todo, isso está afetando, acho que quase todas as atividades comerciais, né? São poucas as atividades que não foram afetadas pela pandemia, né? Uhum. Inclusive, Sim, sim. E as clientes, para a extensão de cílios, elas estão em pânico também. Ah, é porque isso é beleza, se fosse algo, né, médico, eu até iria, né? Então, a gente ainda está sentindo como é que vai ser essa retomada. Eu vou seguir nas perguntas que me fizeram, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas, né, para poder divulgar lá que a gente já está aqui conversando. Eu tenho umas perguntas para fazer. E também tem umas perguntas aqui das meninas, né? E os meninos que estão perguntando aqui para a gente agora. O Rander, ele perguntou para mim se podemos indicar algum colírio para cliente caso ela tenha uma irritação. Você já me fez essa resposta. A gente não pode, né, fazer nenhum tipo de indicação médica, mas qual é a sua resposta para o Rander? Rander, eu acho que você deve usar, o melhor é fazer uma limpeza só com água filtrada, né? Evitar mesmo soro fisiológico, água boricada. Água filtrada é a melhor maneira de você limpar os olhos. E se for sugerir um colírio, que seja um colírio lubrificante, né? E que você informe realmente para saber que colírio lubrificante você está usando. Vou dar o nome de algumas substâncias químicas que podem ser usadas. Colírios à base de carmelose e promelose. Você está passando lubrificantes com baixíssimo poder de apresentar efeitos colaterais, né? Surgiram colírios à base de carmelose que errado vocês não vão estar fazendo. Tá bom, obrigada. Aí a Carol me perguntou aqui quais são os casos que a gente tem que encaminhar diretamente a cliente para um oftalmologista. Olha, em caso de alguma alergia mais severa, né, como a gente conversou, se vocês acharem que vocês tocaram a córnea é essa parte
transparente na frente do colorido dos olhos, né? Vocês Uhum. acharam que tocaram a córnea em caminho, né? Se vocês estiverem avaliando a cliente de vocês e acharem que, por exemplo, a quantidade de cílios ali é muito menor do que o normal, isso pode, inclusive, acontecer algumas doenças mais graves, né? Como a própria hanseníase, né? Inclusive, isso é um cuidado que vocês mesmos têm que ter, né? Eu acho que esses são os casos mais importantes, né? Alguma alergia grave, se vocês acharam que tocaram a córnea por qualquer razão, ou se você tem uma cliente ali que os cílios não pareçam saudáveis, né? Uhum. Mesmo em Sim. aspecto, quantidade, né? Um sintoma que a gente, de alguma forma, atingiu a córnea é aquela sensação de areia dentro do olho? É, Quando a justamente. cliente ela fala isso, que está com a sensação de areia dentro do olho, é porque, de alguma forma, tem algo de errado com a córnea dela, né? Não necessariamente, mas bem possível, né? Não sei se você já teve um corpo estranho, né? Qualquer cisquinho que entra no olho é extremamente desconfortável, né? Uhum. E a córnea, nosso corpo inteiro, é a área mais sensível. Não existe nenhuma parte do corpo que tem maior inervação. Então, qualquer lesão na córnea é extremamente dolorida. Já ouviu Então, falar até que é o lugar que mais dói no corpo, isso é real? é real. Mais dor no corpo. Então, se você tiver lesionado a córnea da cliente, ela vai se sentir extremamente incomodada. E esse é um sintoma que não pode ser desvalorizado. Porque se Uhum. ficar alguma coisa ali machucando a córnea, isso pode levar a lesões bastante graves, né? Uhum. Infecções, úlceras. Muito bom, obrigada. É, E aí tem aqui a pergunta da Verônica: se usar tamanhos grandes demais, a gente pode interferir na capacidade de visão da cliente. A Verônica, a Ruiva Estética. Olha, talvez possa alterar um pouco o campo visual, né? Se o cílio for muito comprido, talvez a cliente ela possa perder um pouquinho do campo superior, né? Mas qualidade visual, não. Isso não vai acontecer. Não Existe interfere. uma pesquisa que foi conduzida nos Estados Unidos há uns 2, 3 anos atrás, sobre qual seria o tamanho ideal dos cílios, né? E tinha uma proporção, que depois eu vou passar para vocês exatamente a proporção que era essa. E foi muito interessante que essa proporção é exatamente a proporção que um camelo tem. Então, se vocês olharem o olho, os cílios do camelo, é a proporção ideal. Os cílios do camelo, eles foram desenvolvidos para uma situação, para situações bastante complexas, Adversas, né? Uhum. adversas, que é sol, poeira, vento, né? Então, ao longo de gerações, né, aqueles cílios se desenvolveram para proteger muito bem os olhos. Daqui a pouco vai estar todo mundo pesquisando óleo de camelo aí, né? Vão criar cílios de camelo daqui a pouco. Exatamente. Olha lá, o nome, vamos registrar aí já. Camelot. Uhum. Uhum. Não, Então, essa é bacana. a versão ideal. Ah, Mas que não bom. Vou atrapalha a pesquisar. visão, então. Não atrapalha a visão. Não. Só se for longo demais, né? Vai fazer tipo um boné aqui em cima, mas nada mais. Agora eu vou aqui, Marcelo, tem várias perguntas e várias perguntas super importantes. A Miriam está perguntando para nós dois se fazer o enxágue, né, dos olhos, na verdade, diretamente nos cílios, com água e bicarbonato de sódio, se isso é possível ou não. Por exemplo, quando eu aprendi cílios lá atrás, né, há 7 anos atrás, eu descobri na época que isso aumentava, lavar os cílios com bicarbonato, aumentava a porosidade do cílio e isso aumentava também a retenção do adesivo nas escamas do pelo. Qual é a sua visão do bicarbonato em relação a encostar ali e poder cair nos olhos? Eu acho assim, isso temeroso pra caramba. Nós temos que pensar no pH disso aí, né? Se isso entrar em contato com a nossa córnea, isso pode dar lesões bastante sérias, né? Externamente, talvez não cause nada, mas uma gotinha que cai ali dentro pode dar lesões E bastante graves, né? Eu acho que ensinavam isso na internet. Você é, via em vários lugares as pessoas fazerem o shampoo, né, que a gente faz aquela misturinha de shampoo de bebê com água destilada e colocar um pouquinho de bicarbonato. Olha que loucura, eu acho que né? deve
e coisas mais modernas, coisas melhores que eles podem dar no Para caso. aumentar a porosidade. Já te respondemos, Miriam. Vamos lá. A Celinha está perguntando: quem usa Roacutan tem algum motivo para não continuar a usar a extensão? O Rocutan deixa o olho muito seco, né? Para extensão, não, na verdade, pelo contrário até. A gente vai voltar lá no olho do camelo. A extensão, ela aumenta a umidade do ar, a umidade do olho, perdão. Então, olhos com extensão são mais úmidos. O Rocutan, ele tem como uns efeitos colaterais diminuir a lubrificação ocular. Então, muitas pessoas que fazem Rocutan têm que usar lubrificantes por meses a fio. Então, na verdade, a extensão ela pode até melhorar um pouco a umidade não tem contraindicação, não pode até ser indicado fazer uma situação como essa. Ah, que bom, que bom. Respondido. Então, tem a Lu também perguntando. Tá, o que já respondemos. O que poderia, na verdade, impedir de uma pessoa fazer extensão? Sobre o uso da lente. A nossa recomendação é sempre remover a lente, porque a lente, por ela ser feito, né, o componente que tem na lente, né, por conta de ter umidade, água na lente, o adesivo, né, o cianoacrilato, ele tem uma tendência a interferir, né, até no modelo da lente, né? Eu acho que isso pode causar um dano muito grave na córnea da cliente. Então, qual é a sua visão como oftalmologista? A gente tem que remover as lentes e depois colocar? Qual é a sua visão? Enquanto está fazendo ali? Sim. É melhor remover, porque isso vai melhorar a sensibilidade da pessoa durante o procedimento. Se alguma coisa cair no olho durante a aplicação, estando com a lente, a pessoa pode não sentir. E ir para casa levando alguma coisa e depois se complicar. É melhor tirar. O cianoacrilato com a lente não é um problema. Antigamente a gente falou que usava o cianoacrilato nos olhos, né? O que a gente fazia, a gente pingava o cianoacrilato e colocava uma lente de contato por cima. Então, na verdade, não é o problema da lente com o cianoacrilato. É por causa de algum corpo estranho que possa entrar. Né? Esse que seria o problema. Uma outra pergunta, essa pergunta é minha. Qual é a sua visão, por exemplo, quando a gente está com uma cliente que acabou de fazer uma cirurgia nos olhos? A gente tem dentro da da MyLash, a gente tem um protocolo para isso. A gente só deixa a cliente fazer a extensão de cílios depois de um período. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de miopia, qual é o prazo que você acha que seria fundamental para a gente poder fazer um procedimento nela novamente? Olha, tem que esperar a cicatrização completa da córnea. Só melhorar a luz aqui. Tem que melhorar, fazer a cicatrização completa da córnea primeiro. Isso vai levar, em média, uns 15, 20 dias, mais ou menos, Karina. A gente então, coloca um prazo ali de um mês. Assim, pelo menos uns 15, 20 dias seria interessante. Tá bom. Não tem problema. A luz aí saiu, né? Quem tem ressecamento da retina pode fazer extensão de cílios? É a pergunta da Stephanie. Ressecamento de córnea, na verdade, né? É a mesma coisa voltando lá. Os cílios, eles melhoram a lubrificação do olho, na verdade. Né? Não é contraindicado. Que bom. Tem aqui a Ruiva falando que os cílios protegem dos ventos. Aqui, a Carol está perguntando: quem já fez cirurgia laser nos olhos pode sentir essa areia com mais frequência do que quem não fez? Pode dar mais sensibilidade nos olhos? É que, na verdade, quando realiza a cirurgia refrativa, em geral, os olhos ficam mais secos. Né? Então, existe uma sensibilidade maior dos olhos por maior ressecamento dos olhos. A maioria dos pacientes que passou por cirurgia refrativa deve ter recebido a recomendação de ficar pingando frequentemente lubrificantes. Entendi. Aqui a grife do olhar está falando: olha, ainda vejo pessoas ensinando o uso do bicarbonato. Tá vendo? As pessoas ensinam isso. As pessoas aprendem errado e ensinam. Coisas que vão persistindo. A pessoa reproduz a informação sem nem saber a fonte correta dessa informação. São coisas que você aprende. Minha mãe falou, minha avó falou. Não pode comer leite com manga, é tipo isso. Né? É bem isso mesmo, é bem isso.
Tem aqui a Priscila perguntando se os cílios brancos, quando pinta de preto, melhora a visão. Uma cliente disse que melhorou o campo visual dela depois da pintura. Ela deve ter ficado mais bonita, né? E tá vendo melhor. Ela tá se enxergando melhor. Exatamente. A Adri está falando, perguntando, né? Usar espuma facial para fazer a limpeza dos cílios, isso interfere? Que espuma facial, Karina? Aquela espuma para lavar o rosto, né? As mulheres, você sabe que isso é um problema, né? Pedir para a cliente lavar o cílio, elas ficam revoltadas porque acham que aquilo ali vai fazer com que o cílio dela caia, né? Só que ela não percebe que, na verdade, lavar é o que ajuda a durabilidade, né? Ajuda a retenção do adesivo. Mas aí, muita gente faz o seguinte, eu vou lá tomar meu banho, aí eu uso um sabonete, sei lá, um sabonete para oleosidade no rosto. Aí eu pego o mesmo sabonete e lavo meus cílios. Eu acho que é isso que ela está querendo falar. Entendi. Se usar um sabonete facial nos olhos, pode interferir alguma coisa no olho. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Bem, diretamente não. Quando a gente está falando que a gente está limpando só a pele aqui por fora, né? Você pode estar usando, lógico que vão ter produtos específicos, mas você pode estar usando qualquer tipo de produto que você usa para limpar a sua pele, você pode limpar a pele de suas pálpebras. O problema é se isso cair dentro dos seus olhos, né? O ideal é você usar produtos que sejam neutros, né? Porque nossa lágrima, ela tem um pH neutro. Então, se alguma coisa que é dentro do olho, ela não vai irritar se ela também tiver o pH neutro. Isso normalmente são os shampoos infantis, como esses shampoos Johnson, Turma da Mônica, por aí vai. E temos produtos comerciais que encarecem bastante essa higiene, porém, são muito bons. Eu vou ter que dizer nomes comerciais. Como Blefagel, Sistane de White. Esses produtos vão fazer uma higienização muito melhor, né? Mas encarecem bastante essa higiene diária, né? Sim. Sim. E para você, tudo bem a gente lavar os cílios com shampoo de bebê? Porque também tem esse mito agora. Não pode mais usar isso. Isso, numa outra live que eu fiz, questionaram isso. Isso a gente faz todos os dias, em todos os consultórios oftalmológicos, em todo o Brasil. Todo dia os oftalmos estão passando shampoo neutro para fazer limpeza dos olhos, nos casos de blefarite, por exemplo. Né? Uma das maneiras de tratar a blefarite é a higienização com um shampoo neutro. Quando o paciente não pode pagar pela limpeza com esses produtos que eu mencionei. Mais caros. Agora, por exemplo, o que a gente costuma fazer, e eu acho que é esse o ponto em relação ao shampoo de bebê. O shampoo de bebê, a gente faz uma mistura, né? A gente não deixa, porque a gente faz a lavagem, né, dos olhos da cliente, ela tá deitada. Então, a gente sempre faz uma mistura, coloca uma quantidade de sabão, uma quantidade, né, de água filtrada, mistura para poder lavar os olhos da cliente. Só que aquele potinho com aquele shampoo e aquela água, ele fica ali fechado, né, de forma segura, mas está fechado ali. E na verdade, o que estão falando na internet, eu tenho visto, é que não pode ter aquela mistura guardada por vários dias. Que aquilo tem que ser feito no dia. E realmente não deveria mesmo, porque isso aí vai infeccionar muito rápido, vai infectar muito rápido, né? Não deve. Como, por exemplo, soro fisiológico, né? Uma vez aberto o soro, você tem que usar no mesmo dia, né? Então, não. O ideal, eu acredito que o ideal seria você ter ali o frasquinho ali, tirar o que você precisa e se tiver que fazer essa mistura, fazer na hora, mas não ficar guardando tipo uma sopa de bactéria ali, não é boa ideia, não. O ideal mesmo é a cliente lavar os cílios dela, né? Ela vai lá e, né, lava, seria o ideal, mas elas acabam, né, não conseguindo lavar da maneira que a gente consegue. Né? E aí às vezes é mais prático o teu potinho ali do lado, mas com certeza não é mais higiênico, né? Talvez você falando isso para mim, eu já me imagino fazendo isso com aqueles potinhos de café, fazendo a mistura para cada cliente, né? Eu acho que é mais seguro. Talvez. Uma cliente que teve úlcera na córnea e já está cicatrizada, pode fazer extensão? Pode, se ela já recebeu alta médica. Quem teve catarata também pode fazer? Também. Peraí. Quantos tamanhos não existem? Existe algum tamanho para extensão de cílios pré-definido? Não, né? Tem até o cílio de camelo. A gente tem que botar cílio grande mesmo para proteger os olhos. Procurem lá
proporção do cílio do camelo lá. Eu não lembro de cabeça aqui. Mas existe essa proporção. De verdade existe. Aqui tem uma pergunta da Celinha que é qual o produto ideal para fazer a higienização, né? Você já falou que é o shampoo de bebê. Esse shampoo aqui, a Deila tá falando, shampoo é maravilhoso. É mesmo, né, gente? O que que é aquele, né? Eu lavo todos os dias meus olhos com o shampoozinho de neném. Quem tem glaucoma pode fazer extensão de cílios? Pode, ele já respondeu que pode. Então, acho que respondemos todo mundo, né? Acho que quase todo mundo aqui foi respondido. Eu acho que a extensão de cílios é um serviço que tem muito mais benefício do que malefício, se estiver feito de forma segura, né? E você trazer esse tipo de informação para a gente aqui traz essa confiança, né? De, nossa, gente. Porque sempre tem uma sensação assim, caramba, será que eu estou fazendo algo de errado? Por mais que você, por muito tempo, faça isso, porque você escuta também tantas vezes outras pessoas falando, né? E você trouxe pra gente aqui muita notícia boa, sabe? Em relação a isso. Nossa, eu faço isso, eu tô ajudando as pessoas, né? Não deixando os olhos dela mais protegidos, né? E isso é muito legal. Fiquei muito feliz com essas notícias. Eu acho que é sempre importante ressaltar, né, Karine, o que eu sempre digo para minhas pacientes aqui. Quando você entrar na clínica da sua extensionista, repara bem as condições de higiene, tenta saber com outras clientes dessa extensionista qual foi o sucesso que ela teve, se teve casos onde teve algum problema e ela não te atendeu, se ela te ajudou ou te ignorou. Tenta saber como é a formação dela. Né? Eu acho que hoje vocês têm aí pessoas que são referências, enfim, formam outras pessoas, tem cursos, né? Como em qualquer atividade, né? Vão ter bons profissionais, vão ter maus profissionais, né? Eu acredito que hoje a maioria são de bons profissionais, mas também, como em toda atividade, vão ter aqueles maus profissionais que vão fazer, às vezes, as más notícias serem mais ouvidas do que as boas notícias, né? Exatamente, exatamente. E vai ser muito importante também, as meninas estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, gente. Porque não é todo dia que a gente tem todo esse tipo de informação e conteúdo para a gente poder usar como referência, né? Se a gente tiver dúvida, vem aqui, consulta, vai lá no Instagram do Dr. Marcelo também, né? E ele sempre está postando informação sobre isso. E tem até um destaque, né, no Instagram dele, que ele fala só sobre extensão de cílios. E isso é muito bacana, doutor Marcelo, porque a gente, né, nós profissionais, né, da área de extensão de cílios, a gente não sente um acolhimento da área médica para o nosso trabalho, sabe? A gente sempre é visto como algo que causa alergia ou como algo que não é tão bom. E ter alguém que é uma autoridade médica dando auxílio para a gente, né, trazendo aqui informação, porque você não está falando de forma aleatória, você realmente conhece o nosso lado, né, como profissional de extensão de cílios, e isso é muito legal. Nossa, eu estou muito grata, muito mesmo, por você trazer esse tipo de informação, poder estar aqui, disponibilizar o seu tempo, que eu sei que você trabalha pra caramba, né? Ainda tem todo esse caminho seu das redes também digitais, que você também está sempre presente. Então, eu queria agradecer você em nome de todas as minhas seguidoras aqui, da minha equipe. Eu vou divulgar o teu vídeo na minha rede de lojas, né, na MyLash, para poder ajudar as minhas clientes também a terem essas dúvidas sanadas, né? Mas eu queria muito, muito, muito agradecer, não só por você estar aqui comigo hoje, mas por você estar representando e ajudando, fazendo esse papel com a gente. Eu fico muito, muito, muito grata mesmo. Eu agradeço muito, Karina. Acho muito importante a gente trazer as informações corretas, né? Você comentou que, às vezes, alguns colegas médicos se comportam como inimigos, né? Na verdade, eu diria que são os arautos do apocalipse, né? As pessoas, elas gostam, às vezes, de se prevalecer, dizendo que eles são melhores do que os outros, né? Eu acho que, na verdade, não. Nossas atividades, elas são complementares. Como eu disse para ti, muitas vezes eu até indico algumas clientes que elas vão lá e façam essa extensão de cílios, né?
porque isso seria benéfico para elas. Então, acho que as pessoas elas têm que ter um pouco de humildade, saber até onde vai seu conhecimento, não interferir na atividade do outro, né, e que a gente possa se complementar sempre. Que bom, que bom. Fico muito feliz, grata. Eu queria pedir para as meninas para a gente fazer uma print, para elas poderem compartilhar, né? Porque foi muito conteúdo. Eu tenho certeza que todas elas vão sair dessa live, né, com muita informação. Eu vou postar essa live lá agora no meu feed já. E eu queria que vocês colocassem quais foram as percepções que vocês tiveram na live, o que vocês ganharam, vocês o Marcelo trouxe mais conhecimento para vocês, essa live foi enriquecedora para sua profissão, né? Eu queria muito que vocês colocassem essas informações lá no meu feed, que eu vou postar agora. E eu acho que o Marcelo travou. Logo agora da gente fazer a foto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou saber se vocês estão aí. Ai, o Marcelo caiu. Vou deixar ele voltar para a gente poder tirar uma foto, gente. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Então, foi muito boa a live, né, gente? Nossa, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Vou ver se ele consegue voltar para a gente tirar uma foto, para a gente poder postar. Olha, eu vou deixar a live salva, né? Porque tem muito conteúdo para a gente poder depois fazer consulta, né? Surgiu uma dúvida, né? Vim aqui buscar. Eu vou compartilhar também essas lives, né, nos Instagrams da MyLash, então se vocês quiserem ir lá também, vocês podem olhar, e, enfim. Foi muito boa e muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Apertem aí os coraçõezinhos, porque eu acho que hoje a live foi bem especial pra gente, né? Porque nós extensionistas, como eu falei agora pro doutor Marcelo, a gente é meio que vista como fazemos algo de errado para os olhos, né? A gente causa alergia. E, nossa, é tão bom ter alguém, uma autoridade médica falando, nossa, não, extensão de cílios é bom, protege os olhos, né? Dá uma confiança pra gente, né? Ah, ele já tá voltando. Olha, a gente vai conseguir tirar a nossa foto. Que bom. Meninas, então, a gente vai tirar uma foto aqui. Só tem um minuto. Ah, a gente só tem 1 minutinho e 50 segundos para a gente tirar uma foto bem bonita. Legal, vamos lá. Eu já tirei a minha aqui. Meninas, tirem uma print dessa página e compartilha no story de vocês. Marca o Dr. Marcelo Brito também. O Instagram dele é dr.marcelobrito, com L só. E agora eu não lembro da sua clínica, mas lá no meu story tem, tá? Se vocês quiserem marcar a clínica dele também. E eu queria agradecer mais uma vez você e agradecer a todas as meninas que ficaram com a gente aqui até as 9 horas da noite para poder receber todo esse conteúdo. E espero ver você de novo, a gente fazer outra live no futuro. Mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Tá bom, querido. Um beijo para você no seu coração. E meninas, um beijo. E vai lá comentar no nosso feed agora, viu? Ótima Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.